nosso Café com Tarcísio Barreto. Sejam bem-vindos. E hoje o assunto é também interessante porque fala de displasia coxofemoral. Diante dos temas que a gente escolhe, né, para poder estar conversando com vocês aqui, diante de vários temas, a gente fica na dúvida. E agora? Eu vou abordar em que assunto para fazer uma linha, né? Uma linha de entendimento para quem gosta de animais, para quem trabalha saúde animal. Mas ao mesmo tempo, a gente tem, diante dos assuntos que temos para conversar, que dá para fazer uns 3 anos de live aí sem parar, todo dia, a gente tenta buscar um assunto talvez na alta, né? Talvez da minha rotina, né? mais frequência que aparece. E aí a displasia está lá atrás, eu trouxe para cá para que a gente possa conversar sobre ela, até porque eu atendi hoje um dos pacientes que eu atendi hoje, o cliente estava com muita dúvida sobre displasia. Por quê, Tarcísio? Eu faço o melhor para o meu cão, dou a melhor comida, tenho o maior cuidado. O piso da minha casa, a cadela tinha 5 anos, né? Tem 5 anos. O piso da minha casa é bem liso, era bem liso, eu coloquei borracha e fiz um investimento altíssimo, né, para ela não escorregar. E aí vocês vão... Por isso que é importante a gente estar conversando aqui. Vocês não encontram isso em todo local, né, essas informações, essas experiências médicas, às vezes você não encontra um material literário, né? E eu acho que é isso que eu tô gostando muito desse momento com vocês, até porque eu também me divirto e aprendo muito, né? Cada vez que a gente conversa e vai dialogando, os assuntos e as experiências vão se trocando, né? Então a displasia, pessoal, é uma enfermidade patológica, muitas delas, né, adquirida. Tarcísio, mas o animal pode desenvolver de forma congênita? Na verdade, falar desses dois pontos, toda displasia, todo animal que é displásico, que já desenvolveu o sintoma, o sinal, né, de destruição articular, ele tem em seu gene, no seu DNA, esse tipo de informação, certo? De neoformar, né? De deforma porque neoforma. Entende? Então a articulação ela entra num processo de adaptação diante de um meio inflamado. Então, nesse entendimento de displasia, tudo que o nome displasia, né? Tudo que se fala de displasia é muito grande, inclusive muito impactante para muitas pessoas que são criadores de animais, né? Criadores de cães que tentam fazer uma seleção artificial e que vive disso ou que ama isso, né? Até esse final de semana encontrei com um grande criador aqui no estado, João Vilar, um criador de Rottweiler. E ele me relatou: Tarcísio, eu estou querendo desistir da criação porque é muito complexo, é muita exigência radiográfica, exigência por parte de juízes com relação à qualificação, né, dos cães Rottweilers frente às radiografias, frente à anatomia, né, patológica articular, né, principalmente coxofemoral. Porque tem outras displasias, né? Tem displasias coxofemorais e tem displasias de cotovelo, que são muito comuns também em cães condrodistróficos, cães que são de pequeno, normalmente cães de pequeno porte, né? Braquicefálicos, normalmente são os condrodistróficos. Mas tem os Dachshunds, que tem focinho longo, que são mesocefálicos, e eles têm também essas displasias de cotovelo. São animais condrodistróficos, membros muito curtos a ponto de deformar. Então, o que acontece? Falar de displasia articular, displasia, o que quer dizer displasia? Forma ou formação diferente, né? Então, formação diferente, ao pé da palavra, né? Então, plasticidade de uma estrutura que se modificou para se defender. Isso é uma displasia. Então, Tarcísio, quer dizer que
também você afirma que é possível ter animais sem displasia? É possível. É possível ter Rottweilers, pastores alemães, sem displasia coxofemoral? Sim. Isso eu afirmo. Durante esse processo de construção clínica ortopédica que eu desenvolvi, que eu venho observando, estudando e pesquisando por que aquilo estava acontecendo, diante de tantas cirurgias que eu já fiz, para displasia, né, para corrigir uma pelve, né, corrigir uma articulação coxofemoral, eu comecei a observar que a displasia coxofemoral, apesar do nome ser muito grande, ela é uma coisa, é um gene, né, existe um gene para isso. A gente pode até falar o nome do gene aqui, mas se tivesse aqui numa live só com o médico, a gente ia falar vários genes aqui. Eu posso até disponibilizar alguns trabalhos para vocês, onde é exatamente o disparo desses genes, tá? Porque são genes específicos para não só coxo femoral, para você ter uma malformação, uma neoformação articular, mas em outras articulações. Mas normalmente, raças retrievers, né? Golden, o labrador, esses retriever de forma geral, eles são os animais em cães, né, são os cães mais sensíveis que eu já conheci frente às articulações. Tarcísio, mas a displasia coxofemoral ela é mais comum em Rottweiler, é mais comum em pastores alemães do que em labradores, do que em Goldens, né? Os retrievers. E é verdade, o gene para deformar a articulação tal, ela, por exemplo, coxofemoral, por exemplo, ela é um gene que afeta. Você tem um gene que é expressado nesses animais que tem um metabolismo corpóreo alterado. E para se defender acontece tudo isso. Você tem essas modificações morfológicas da articulação. E aquela morfologia modificada, diante de um cenário inflamado, diante de uma articulação que tem um pH sinovial baixo, né, altera a estrutura, fragilizando vários tecidos, inclusive intra-articulares. Então esses tecidos intra-articulares, fragilizados por uma acidez aumentada do pH, é o que promove as rupturas de meniscos, de ligamentos cruzados e de ligamentos colaterais, tá? Incluindo ligamentos patelares, né? que a gente promove aquela famosa luxação patelar. Então a displasia, como eu acabei de falar, criou um cenário, quando você fala para um criador, teu cão é displásico, o chão caiu para ele. E na verdade não era para ser assim. Existem vários graus de deformações ou de neoformações, e essas alterações, como eu acabei de falar, elas são compensatórias. Elas estão neoformando ou deformando para se modificar diante de um desrespeito orgânico. Então, voltando um pouquinho atrás, né, com relação a cães que são castrados precocemente, ou talvez cães que comem ração, né, ou que comem cuscuz ou arroz em excesso, esses animais eles tendem a inflamar mais fácil. Se ele tem uma expressão gênica para aquele tipo de patologia, aí sim você pode desenvolver a displasia coxofemoral. Então esse cenário de displasia coxofemoral, durante esse processo de entendimento das artrites e das artroses, dá para perceber que é possível e é um fato isso, prevenir essas displasias. Então hoje os nossos trabalhos eles estão focados nesse cenário preventivo. Todo trabalho nosso a gente vai justificar e vamos confirmar todo aquele processo de formação da doença, né? Vou justificar que aquela doença, que aquele gene
que não é expressado, ele não desenvolve. Não quer dizer que não pode desenvolver uma displasia, mesmo você estando alimentando de forma correta, tendo os hormônios de forma correta. A tendência é não disparar. Existe gen para isso, né? Então o gen ele corresponde a aproximadamente 20 a 25% de todo o conteúdo, de toda a informação patológica conhecida como displasia. Então, o gen ele comanda 100%? Não, 20% ou 25%. Alguns estudos é 20%, outros são 25%, mas faça aí em torno de 20%. Então, Tarcísio, quer dizer que se um animal comer errado, ele pode disparar os 20%? Sim. Um quarto, aproximadamente, dessa predisposição é conhecida através dos genes. Do genoma, quando a gente fez um mapeamento genômico dos animais e dos seres humanos, a gente entendeu muito mais esse cenário de doenças. A Angelina Jolie, ela tirou os seios, né? Tirou as glândulas mamárias. As glândulas, para quem tem gen do câncer de mama, você desrespeitando, você tendo a vida estressante e os hormônios caindo, e aí você vê inflamação ou acidose metabólica, você pode disparar. Ela não quis saber, a Angelina Jolie, e foi lá se antecipando, independente se ela estava em alcalose, se ela estava fazendo atividade física, ou se ela estava muito bem na alimentação dela, junto com os hormônios, ela não quis saber. Ela foi lá e retirou a glândula mamária dela, como forma preventiva, né? Sabendo que alguns genes são disparados para aquele tipo de patologia. E o caso dela, ela tinha gene que disparava para câncer de mama. No caso de Rottweilers e pastores alemães, é diferente. Por exemplo, os genes são diferentes para os retrievers. São genes diferentes. Então, por isso que o Rottweiler e o Retriever, Rottweiler e o pastor alemão, são animais que têm especificidade nas articulações coxo-femorais. Eles são mais predispostos a terem esse tipo de patologia, né, frente ao Labrador e ao Golden, que são animais que têm problemas inflamatórios difuso, tanto na articulação intervertebral, quanto articulações como escápulo-humeral, né? Como articulações húmero-rádio-unar, que é o cotovelo, né? Carpus, que é o punho, coxo femoral, fêmur tíbio patelar, que seria o joelho, e a tibiotársica, né? Que é a articulação do tarso, né? O calcanhar. Então, esses retrievers e Golden, né? O Golden e o Labrador, eles têm mais sensibilidade difusa em todas as articulações. Eles inflamam de forma sincronizadas, até porque um gene determina essa expressão inflamatória nesses animais. Então é um pouquinho diferente você olhar para um labrador e olhar para um pastor. Falando em articulações, são genes diferentes, mas tem a sua especificidade. Por isso que o boxer ele tem predisposição a ter, assim como o Rottweiler, a ter osteosarcoma, que é um tipo de câncer que acomete ossos, tá? Então toda aquela região periostal, né? Que uma membrana, o periósteo é a membrana que reveste os ossos, inclusive ossos trabeculares. Então o Rottweiler e o boxer, eles têm a característica de ter muito câncer ósseo, assim como o Doberman, né? E o boxer, como eu acabei de falar, também tem vários outros genes que disparam câncer tegumentar, né, que é de pele, mamário. Então é muito comum você ver boxer comendo errado, comendo ração, desenvolver em 9 anos de vida, 7 anos de vida, algum tipo de câncer. Então a gente é conhecido já da nossa profissão que o boxer tem essas características patológicas na oncologia. É conhecido, já é bem conhecido. Um boxer já sabe que vai ter algum problema. Então, a nossa profissão ela começou a soltar esse tipo de informação de experiência clínica de alguns animais
Muitos clientes chegam aqui para mim e falam, mas é muito comum o Spitz alemão ter isso. É muito comum o Poodle ficar com déficit cognitivo. É muito comum o Bulldog francês ser obeso. Né? Assim, de cada raça, faz parte da raça. O Spitz tem uma queda lá, uma alopecia X, tem não sei o quê. Tem tanto nome. Mas por que tudo isso aconteceu? E faz sentido, né? Porque acontece e porque faz sentido. Porque tem genes para cada tipo de raça. Cada tipo de animal expressa um tipo de gene diferente do outro. Não quer dizer que eu tenho um boxer e ele vai desenvolver um tumor na pele ou na mama. Não quer dizer isso. Agora, se você der alimentos industrializados, você vai perceber uma expressão, uma mudança de comportamento metabólico, onde a célula ou o tecido se modifica para se defender. Que seja para o lado oncológico, né? Ou que seja para o lado deformativo, que é o que a gente está conversando sobre as articulações. Então, quando você deforma uma vértebra, um disco intervertebral, como aqui, ó, aqui na minha peça, eu tenho aqui uma peça em resina, não é osso, tá? Vocês percebem essa ponta aqui, ó? Essas duas pontas. Isso aqui chama-se bico de papagaio, tá? Então, espondilose vertebral. Isso é uma deformação por uma instabilidade entre essa vértebra e essa. Então, aqui acontece muito em animais que tendem a ter uma acidose metabólica. E provocar acidose metabólica significa desrespeitar a fisiologia dos carnívoros domésticos. Então, instabilidade vertebral, que a gente chama isso de várias, anquilose, vamos lá, protrusão de discos, você pode ter protrusão de discos, anquilose, espondilose, bico de papagaio, que é o famoso espondilite, né? Então tá aqui, ó. Então você tem a deformação que acontece aqui, pode acontecer numa articulação móvel. Aqui é uma semimóvel e existem articulações móveis. Então essas deformações acontecem diante de um cenário de desrespeito. Assim como qualquer outro tecido, ele precisa de um ambiente favorável para ele trabalhar. Se ele for muito quente, muito inflamado, ele pode trabalhar no ambiente quente e inflamado, só que é insuportável. Até quanto tempo esse tecido vai poder trabalhar naquele organismo quente? Por isso que todos os animais, eles tendem a ter um limite. Todo organismo, todo mundo tem limite. Tudo tem limite. Se você está num processo de desrespeito por muito tempo, você vai desencadear no caso, uma artrose, um câncer. Você vai, independente do tecido, da função, né? Independente, porque o corpo é um só. Por isso que a gente trabalha integração. Não trabalha só um tecido ou só um órgão. Não, é um corpo. Esse órgão está dentro de um corpo. Então, se meu joelho está inflamado, com certeza meu cérebro também vai estar inflamado. O meu intestino também vai estar inflamado. E é assim que a gente conseguiu entender esse tipo de comportamento, de conceito entre as doenças que acometem cães e gatos domésticos. Por que não vê isso com frequência em animais que são livres, que são selvagens? Cães selvagens. Por que não se vê tanto câncer nesses animais? Né? Por que não se vê tanta obesidade, diabetes? Por quê? Porque não existe, não se conhece o cão selvagem, ou não consegue se trabalhar uma avaliação desses animais. Ao contrário, a gente sabe de tudo já, a gente já mapeia. Nós sabemos no mundo exatamente quantos animais estão em extinção. A gente sabe tanta coisa. A questão é que eles não encontram mesmo. Isso é fato. Entendeu? Então hoje você vê um ser humano, é só olhar para o ser humano. Um ser humano que faz exercício físico, atividade, se preocupa com os hormônios e come mais correto, come pouquinho, ele vive muito e não tem tantas doenças. Comparado com os seres que comem errado, não fazem exercício e os hormônios caem. Não precisa ir para outro mundo. É só entender esse cenário fisiológico, né, que a gente chama de cenário de desrespeito fisiológico.
que você vai ver que os seres humanos têm pressão alta, têm catarata, eles vão ter obstruções arteriolares. Então é esse cenário que a gente está conversando. O cão não é diferente. Ele não tem um cenário diferente do ser humano. Não, é a mesma coisa. Então, como hoje o assunto é artrose envolvendo displasia, a displasia é exatamente isso, para fechar aqui a nossa noite. É possível ter cães sem displasia, mesmo tendo raças que têm predisposição para aquele tipo de patologia. Tá? Mesmo tendo raças com predisposição para aquele tipo de patologia. Então, o Rottweiler e o Doberman, fila brasileiro e o próprio pastor alemão, eles são raças que têm esse gene, tá? Esse gene que expressa exatamente nessa articulação específica e desenvolve esse cenário de defesa articular. Ele deforma exatamente porque lá dentro da articulação existem aquelas, como eu falei a vocês, os limites, né? Então você tem uma célula que está inflamada, ela tem um maior limite ou menor limite, depende da expressão gênica. Se você tem expressão gênica para se defender contra qualquer tipo de patologia, contra um câncer, por exemplo, ou como uma dermatite, por exemplo, tem cães que têm mais sensibilidade à ração, por exemplo, e tem cães que são mais sensíveis, né? São mais resistentes, outros são mais sensíveis. A ração, por exemplo. Porque meu cão, eu peguei tem um vira-lata e tem um outro que é bem puro e ele tem maior problema quando ele come a mesma ração. O puro tem muito problema e o vira-lata não tem. Tudo é expressão gênica. O vira-lata ele é uma mistura de muitos genes. Então, às vezes, ele não consegue expressar um gene específico. Enquanto um puro, ele especifica muito. Ele é estrito demais, entendeu? Então, isso aflora, tá? Esse processo de doenças naquele órgão ou naquele sistema. E é assim que acontece com a nossa biologia humana, do mesmo jeito. Então, você tem hoje o brasileiro como uma raça uma raça miscigenada, né? Comparado com raças de humanos que são completamente isoladas, né? Em muitas regiões na Noruega, aquela região da Bélgica lá em cima, os nórdicos, tem povos que não se misturam. Eles casam com o filho e casam com o tio, com a mãe, e assim fica naquele grupo, né? Tipo uma etnia muito isolada. E esse processo gera sensibilidades gênicas. Entende? Então por isso que o brasileiro é mais resistente do que vários povos do mundo. Entendeu? Então a displasia é isso. É uma deformação, é uma neoformação tecidual, óssea, principalmente óssea, onde a articulação, pelo desrespeito metabólico, ela inflama, ela fragiliza meniscos, ligamentos colaterais, ela fragiliza inclusive aquele extrato, a camada estratificada de cartilagem que tem na articulação, elas são diminuídas devido à vasoconstricção periférica que ocorre nesses animais inflamados. E aí, nesses seres, são mais ativados, né, a deformação. A parte vascular que entra pelo forame nutrício, que é um orifício onde todo o osso longo recebe aporte nutricional, também é afetada. Então, animais que estão com vasoconstricção periférica devido a uma inflamação metabólica tendem a ter esse tipo de perfusão diminuída. Então, os ossos nas extremidades recebem pouco aporte nutricional. Então, essas alterações modificam não só a estrutura do osso, como a resistência do osso. E assim vai deformando. Quando eles não têm, por exemplo, aliado à vitamina D baixa, que é onde regula os minerais, para diminuir um pouco mais, não só a inflamação, mas diminuir o desbalanço ou a desorganização mineral nesses animais. Animais que estão com o metabolismo alterado, inflamados, eles tendem a ter uma recaptação ou um sequestro maior de minerais dos ossos para a circulação em si, para o metabolismo em si. Então, quando eles fazem esses resgates minerais, ocorrem as fragilidades intraarticulares e periarticulares. Tá? E deforma toda a estrutura. Então não adianta, pessoal, um criador estar preocupado com genética apenas e ele esquecer a alimentação desses animais. Ele esquecer a importância dos hormônios nesse equilíbrio, nessa harmonia desse corpo.
Então, se ele esquece o movimento, o alimento que inflama, né, e ele esquece os hormônios que, consequentemente, vão cair, principalmente os esteroidais, eu vou castrar meu cachorro para diminuir, sei lá, um câncer, como se fala. E aí causa outros problemas, porque a testosterona, por exemplo, e o estradiol, eles têm uma capacidade regenerativa e de defesa muito alta para esses pacientes. Ele melhora toda aquela questão inflamatória e toda aquela questão analgésica. Eles são grandes analgésicos, esses hormônios. Então eles têm, além de estimular outras linhas, né, imunológicas, ativar várias áreas imunológicas, eles regulam também todo o controle mineral, além do sistema nervoso central. Então é muito interessante o criador se preocupar com a alimentação desses animais, com o movimento desses animais e com os hormônios, consequentemente, desses animais. Senão ele vai ficar girando atrás de um padrinhador, de uma fêmea, uma genitora, né, uma progenitora. Se ele ficar preocupado apenas com o gene, ele vai rodar, vai cansar e vai desistir da criação de animais de grande porte. E muitos desses criadores que eu acabei de falar, que eu conheci há muitos anos, eu conheço vários criadores que são fantásticos caras, são inclusive muito resistentes no mercado, né, da criação. O João, esqueci o nome dele agora, João, falei há pouco tempo. Ele é um grande criador de Rottweiler do estado e ele está quase desistindo de trazer novos filhotes, né, para o nosso meio comercial, o nosso meio familiar e social. Porque é muita cobrança, é muita de parte de juízes, é cobrança de parte de proprietários, né, que o cão tem que ser perfeito, cobranças do profissional da radiologia, né, que está lá e encontra uma alteraçãozinha e classifica aquilo como disfuncional, entendeu? E é isso aí. Então esse cenário que a gente mais vê, e esqueçam isso, muito do passado que eu tinha de me preocupar com displasia, eu esquecia todo um lado integrado da alimentação, dos hormônios e do movimento. Eu esquecia como ortopedista, era um crime isso. Era um crime como profissional esquecer todo esse lado funcional, né, e essencial para ter uma vida articular saudável, tá certo? E aí, diante desse cenário, muitos cães que chegavam com muita dor naquela região pélvica, às vezes muitos dos processos eram intervertebrais, né, eram instabilidades vertebrais, e pouco era apenas coxo femoral, entendeu? Então, às vezes, o criador vinha, poxa, meu cão tem displasia, será que está com displasia? Com aquele medo de levar para uma radiografia para descobrir, detectar aquele problema, e aquele receio de ver um diagnóstico positivo e tal. E às vezes não era um problema nas articulações, e era na região lombosacra. Muitos dos problemas eram nas regiões lombosacra, né, que é a região pélvica. E de instabilidade, mas tudo causado por uma alimentação errada, chamada alimentos industrializados, ricos em carboidratos vegetais, né, que depois de muito tempo de trabalho no consultório, avaliando e confirmando cada vez mais as displasias, foi que a gente foi entender o que o alimento, o que chegava na boca desses cães, desses animais domésticos. Alimentos que inflamavam diariamente. Tá? Como eu sempre falo, ração não mata, ração inflama. E inflamar é isso, é cronicidade, é tempo. Quanto mais crônico, mais menos adaptado o corpo é. Ele não consegue se adaptar a uma coisa muito antiga. Ele se adapta ou ele atua muito bem quando é agudo. O corpo ele atua muito bem nesses momentos onde você tem o problema agudo, entende? Então, nesse momento, o organismo está trabalhando, mas quando é uma coisa crônica, ele fica sem saber como lidar com aquela situação crônica, né, antiga. Aí ele vai e se rende. Aí deforma, fragiliza e rompe. Né? Ocorrem as fraturas, ocorrem as rupturas de ligamentos e assim vai. As deformações que a gente chama de artroses deformantes, né, ou anquilantes, que aí elas provocam muita dor porque
na verdade, expõe muito terminal sensitivo naquelas regiões da articulação. Então, muito terminal sensitivo é exposto quando você tem deformações intraarticulares. Beleza? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Queria agradecer a todos. Obrigado aqui pela presença. Vou responder a Flora. Condroitina deve ser usada em cães com displasia? Condroitina é um nutracêutico, é uma glicoproteína que a gente achava que tinha muita função nessas articulações. A gente descobriu com o tempo que não é bem assim. O colágeno tipo 2 ele é bem melhor. Tá certo? Obrigado, pessoal. Wilson, Bruna, legal. Raquel, obrigado aqui pela participação. Alexandre, Vanessa, Raquel Borges, obrigado. Estou fazendo aqui um pente aqui para não esquecer de ninguém. Vitorino, estúdio, obrigado, cara. Obrigado aqui pela força. Tarcísio, faz consultoria online? Faço. Toda orientação online eu faço, tá? Para quem precisar, eu faço consultoria online. A gente chama isso de orientação médica, tá? A gente consegue orientar, sim, qualquer pessoa à distância. Sempre bom acompanhar suas lives, boa, bacana. Doutora Aline, Vet Cannabis, obrigado. Grande profissional. Minha amiga tem um Lulu, ela vomita quase todos os dias. Você faz consulta online? Sim, a gente dá uma força, a gente consegue dar uma ajuda aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vou ver como é que tá aqui no final, se tem mais alguma pergunta. Opa, parece que tem. Como contornar a situação de acidose metabólica do passado que causaram rompimento de ligamentos cruzados e de meniscos? Artrose, somente via cirurgia? Isso. Em casos, só cirurgia. Às vezes tem casos tão graves que você tem que realmente seccionar as articulações e colocar implantes ou próteses. Aí não tem muito o que fazer. Eu estou desmamando o carbo vegetal, pois emagrece muito quando dou só carne, vísceras e gordura. Isso mesmo. É isso que a gente quer. Doutor Tarcísio, o melhor das Américas. Eita danada. Cheguei a esse nível aí. Obrigado. Bom falar de displasia. Ô, Lorena. Lorena adora cães, adora Rottweiler. É isso aí, Lorena. O processo do Rottweiler, como você tem que saber, é o seguinte: não é apenas se preocupar com o padrinhamento, que é importante, né? Saber se ele tem gene para aquilo. Se você procurar uma linhagem que tem menos gene para aquilo, uma linhagem bacana, de um canil bacana, que se preocupa com essas linhagens, você dando um alimento mais correto, mais carnívoro, você vai... a tendência é não desenvolver, é não desencadear esse tipo de patologia. Tá bom? Adri Carla, obrigado, você é top. Vocês também. Obrigado, tá? Amanhã a gente se vê, 6h30, estarei aqui pra gente bater um papo, mais um papinho com o Café Tarcísio Barreto, tá bom? Valeu, abraço, até amanhã.